Olá, sejam bem-vindos a mais uma live. Hoje nós vamos conversar sobre o glúten e a queda de cabelos. Para quem ainda não me conhece, eu sou Marli Paulino, eu sou tricoterapeuta, terapeuta ortomolecular, ozonioterapeuta, coach, iridóloga, eu sou... fugiu, tanta coisa que a gente faz, mas enfim, a minha missão é cuidar de pessoas que por algum motivo estão perdendo seus cabelos ou apresentam alguma patologia de couro cabeludo. E o meu olhar é um pouco mais profundo dentro desse processo, porque eu sempre vou mais além, né? Eu vou aí a fundo para entender o que dos marcadores de saúde desta pessoa estão descompensados, desestabilizados ou em baixa, fazendo com que essa pessoa tenha manifestações do couro cabeludo. Porque eu costumo dizer que o couro cabeludo ele é um termômetro do corpo, né? Ele dá a indicação de que algo organicamente ou emocionalmente está descompensado, causando esta queda de cabelos ou propriamente dito essa dermatite, a psoríase, seja qual for a patologia apresentada neste couro cabeludo. Então eu olho o ser como um todo e não especificamente o ser como um couro cabeludo, certo? Então esta é a minha missão, resgatar a felicidade de pessoas que por algum motivo perderam esta felicidade em função dos seus cabelos, da perda de cabelos, tá? Então hoje eu escolhi conversar com vocês sobre o glúten e a queda de cabelo. O glúten é um vilão, né? Hoje, dentro do processo de muitas pessoas estarem adoecidas sem ter conhecimento do que realmente acontece com elas neste processo de inflamação do glúten. Mas o que de fato é o glúten? O glúten é uma proteína, né? Uma proteína encontrada no trigo, centeio e cevada. E por contaminação cruzada, que é o mesmo moinho, a aveia também. Então, para quem é intolerante ou celíaco, né, que são as classificações, porque hoje nós temos discriminado aí dentro desse processo do glúten as pessoas que são intolerantes, alérgicos, celíacos, que é uma doença já dentro do processo intestinal, e nós temos os simpatizantes, né? Costumo dizer que nós temos os simpatizantes, que são aquelas pessoas que realmente aderem à alimentação sem glúten em função da saúde. Eu sou celíaca e alérgica. Eu tenho duas reações no meu organismo por conta do glúten, né? Então, falar do glúten para mim é uma coisa muito prazerosa. Por quê? Porque eu vivo, eu sinto na pele e no meu intestino as consequências do glúten, né? Então, eu sou alérgica porque eu não posso ter contato tópico com o glúten e nem inalar o glúten, porque senão eu tenho alterações respiratórias. Mas a minha principal questão é o contato físico com o glúten, a reação de dermatites, né, atópicas por conta desse glúten, e eu tenho as manifestações gastrointestinais, né, os comprometimentos dentro da função gastrointestinal. Então, o glúten não faz parte da minha alimentação por conta de eu ter as manifestações, então já as reações. E com isso eu também tenho essa questão de manter os meus cabelos de uma forma diferenciada. Então a minha profissão hoje me traz uma bagagem bonita para manter os meus cabelos, né? Então nós entendemos o que é o glúten, que é essa proteína que dá colinha aos alimentos, né? Então no bolo ela vai dar essa liga, né? Essa viscosidade. Então por isso que muitas pessoas falam assim, nossa, mas comer alimentos sem glúten, eles são mais sequinhos, mais farinhentos, mais que esfarelam um pouquinho mais. Mas é justamente nesse sentido. É porque o glúten ele é uma proteína que dá liga aos alimentos, né? Então, a quem ele faz mal? A mim, celíaca, né? E alérgica, e as pessoas também que têm manifestações de intolerância. E aquelas pessoas que estão num processo de estresse maior, porque primeiro o cérebro, o intestino é o segundo cérebro. Irritei o primeiro, desestabilizei o primeiro, irritei o segundo. E aí então eu tenho a permeabilidade intestinal, síndrome do intestino irritável, síndrome da permeabilidade intestinal, e aí eu vou ter então uma sensibilidade ao glúten não celíaca e não intolerante. Então é uma sensibilidade momentânea do glúten por conta
de outros processos a qual a pessoa vive, dentro do sistema emocional e dentro da questão da desestabilidade do sistema gastrointestinal, que a pessoa pode ter uma desbiose causada já por uma má alimentação, má mastigação, má produção de enzimas digestivas, né? E aí então ela vem a ter essa desbiose e aí ela pode apresentar, consumir demais os alimentos inflamatórios, que um deles é o glúten. Ele tem um poder inflamatório muito grande. Ele permeia a mucosa intestinal e ele vai causar essa irritabilidade e ele vai cair no sistema linfático. A linfa é limpa pelo sistema sanguíneo e aí ele vai percorrer o corpo todo e nós vamos ter muitas das vezes alterações hepáticas neste fígado do paciente. Então por que eu tenho que entender o ser como um todo? Porque o ser é interligado. Então o glúten ele vem como um grande vilão hoje em muitos pacientes que chegam ao meu consultório com queixas de queda de cabelo. Então, quando eu venho a fazer o teste de ressonância magnética quântica, que faz essa leitura do organismo através da vibração das células, eu consigo ter uma visão desse sistema gastrointestinal. Como é que está o equilíbrio das bactérias boas e ruins? Porque eu preciso de bactérias no meu intestino. Eu preciso de bactérias boas e ruins dentro do equilíbrio da minha flora intestinal, da minha microbiota, né? Só que quando eu tenho alimentos ricos em carboidratos, açúcares, refinados, condimentos, glutamato monossódico, e aí a gente vai entrar numa questão bem ampla, nós vamos ter aí desbiose. Tá? Então nós vamos ter essa irritabilidade intestinal e o glúten ele vem e agrava essa irritabilidade intestinal. E aí é onde ele compromete a absorção intestinal de nutrientes. Então você não vai absorver nutrientes, mas você vai absorver as toxinas que eram para ser eliminadas de uma forma natural do seu organismo, não vai acontecer. Tá? E aí então é onde entra a relação. Então responde a questão: qual a relação do glúten com a queda de cabelo? Né? É a má absorção intestinal e a inflamação que ele causa neste intestino, já mais frágil, fazendo com que falte nutrientes. Tá? Então o couro cabeludo ele é um órgão não vital. Então, quando nós falamos em um órgão não vital, é porque eu não preciso do couro cabeludo para sobreviver, né? Então, eu concentro toda a minha nutrição, toda a minha energia, todo o foco fica nos órgãos que são vitais, né? Então, se eu tenho aí uma alteração intestinal e eu tenho alteração do fígado como consequência, porque a gente tem uma ligação entre o intestino e o fígado muito grande, é uma conexão muito rápida entre o fígado e o intestino. E aí então eu tenho dois órgãos de choque, eu tenho dois órgãos vitais sendo comprometidos por conta dessa inflamação intestinal, por conta dessa reação que o glúten vem causando na flora intestinal deste paciente, na microbiota intestinal. E aí então eu não tenho absorção de nutrientes, nutrientes vão todos para os órgãos de choque, que são os órgãos vitais, né, que estão em choque, e vai faltar para o couro cabeludo. O último lugar que chega é aqui, né? Então primeiro eu tenho que entender como é que está o meu sistema emocional e o meu sistema orgânico, para eu conseguir compreender o que é que está acontecendo na minha parte dermatológica. Tá? Então eu tenho que fazer este caminho, eu tenho que percorrer este caminho para poder conseguir compreender. E hoje muitos tratamentos oferecidos visam somente o couro cabeludo. E aí as pessoas não têm o resultado esperado, ela não tem o retorno ao qual ela espera. Então aí é a importância de se entender e exercer a saúde capilar sistêmica. Entender que o ser é um sistema interligado e que ele precisa ser olhado como um todo e não fragmentado, e não olhado só como um couro cabeludo, certo? Então, se a gente tem esse excesso de estresse, má absorção intestinal,
a ocorrência do glúten, a inflamação do glúten, para pessoas já entrando na classificação de pessoas que já são celíacas, né? Já pessoas que já são intolerantes, pessoas que já são alérgicas, a gente vai ter aí um comprometimento ainda maior. Mas é aquelas que hoje é comum a gente encontrar pessoas que começam com uma desbiose leve e pode vir a se tornar celíacos ou intolerantes, né? Então, começando ali somente com uma não aceitação momentânea do glúten, mas que com a insistência e a não coerência, o não conhecimento de tudo que ele pode fazer no seu organismo, você acaba continuando a consumir. Por quê? Os sintomas da inflamação que o glúten causa em você, retenção de líquido, você fica mais inchada, começa a pele ganhar dermatite, às vezes você tem excesso de acne, você começa a perder a parte frontal do cabelo, começa a ter ardência nesse couro cabeludo, né? Do couro cabeludo dolorido. A pessoa pode vir a desenvolver a fibromialgia como uma consequência, que é a dor generalizada no corpo, doendo mais de 11 partes do corpo por conta deste glúten. Então, se todas as pessoas pudessem tirar o glúten da vida, assim como você que está me assistindo hoje, puder fazer uma experiência de ficar 15 dias sem consumir derivados de glúten, né, que tenha na sua composição glúten, você vai perceber a qualidade de vida a qual vai vir para a sua vida, tá? Então, dentro dessa relação, nós entendemos como é que esse glúten causa a queda de cabelo. Pela má absorção intestinal, inflamação intestinal que ele causa, e aí ele entra em você pode desenvolver uma síndrome metabólica, tá? Mas qual o melhor tratamento? Aí vem a questão, o que fazer para tratar um paciente que realmente apresenta desbiose ou até um comprometimento maior para a gente pegar e investigar um pouco mais a doença celíaca? Eu tenho pacientes que chegaram até o consultório com queda de cabelo e que não tinha nada que resolvia essa queda de cabelo. E quando a gente foi investigar a fundo, pediu a parceria com o gastro, foi realmente diagnosticado dentro da biópsia de duodeno, MASH de grau 3 já, uma doença celíaca muito elevada, que pode aí ser um processo pré-cancerígeno. Agora você imagina a proporção que isso tudo tem no organismo de um ser, né? E não a não consciência. Não se fala muito sobre o assunto, não se investiga sobre o assunto, não se vai a fundo neste assunto, né? Então qual é o melhor tratamento? Primeiro de tudo, retirada do glúten, né? Retirar isso da alimentação deste paciente que está fazendo o tratamento. Então nós vamos retirar todos os alimentos inflamatórios, principalmente o glúten, tá? Nós vamos entrar com uma terapia ortomolecular, que é a suplementação de vitaminas, minerais e aminoácidos que vão melhorar essa permeabilidade intestinal e vão aumentar a absorção intestinal, tá? A recuperação da mucosa intestinal. Nós vamos trabalhar a ozonioterapia no processo de também aumento dessa imunidade, eliminação de radicais livres e eliminação de inflamação corporal. Então, o ozônio ele vem como um anti-inflamatório, tanto de uma terapia sistêmica, o organismo, sistêmica quando a gente fala dentro do processo da ozonioterapia, tratar o paciente sistemicamente. Então, eu preciso que esse glúten atinja a corrente sanguínea desse paciente para que ele tenha resultados satisfatórios de anti-inflamatório, tá? E nós temos a mesozonioterapia, que é as aplicações diretamente do ozônio no local aonde está sendo manifestado o principal desconforto da queda de cabelo. Seja de alopécias focais, seja de alopécias difusas, seja pontos aonde estão acontecendo o ponto de dor, o ponto de desconforto e a queda de cabelo em si. Então, o ozônio ele age ali como anti-inflamatório, inibidor de citocinas inflamatórias neste couro cabeludo que estão sendo estimuladas por essa inflamação que o glúten está causando no organismo desse paciente.
E aí nós vamos trabalhar a tricoterapia, medicamentos tópicos naturais para estimular a função vital do couro cabeludo, restabelecendo essa função natural deste couro cabeludo, né? Regenerando células, regenerando folículo para que a gente tenha, então, cabelos fortes e saudáveis. E nós vamos trabalhar, então, a psicoeducação. O que é a psicoeducação? É conhecer-se melhor, é ter inteligência emocional, é saber de fato o que está acontecendo mentalmente com você, que está fazendo com que você altere o seu segundo cérebro, que é o seu intestino. O que da vida está te trazendo desconforto? E também essa questão da psicoeducação entra na conscientização de que o glúten, ele altera o seu sistema neural, tá? Ele altera os seus neurotransmissores. Então você vai ter uma mente nebulosa, uma pessoa que de repente tem aqueles meio que apagão assim de repente. Você fala assim, nossa, eu fui ali buscar o que mesmo? Que eu nem lembro mais o que eu fui fazer lá. Então você tem lapsos de memória, você tem dores de cabeça constante, aquela dor de cabeça que você acha que é uma enxaquequinha boba que te acompanha, mas ela é derivada desse processo inflamatório do glúten. E então a psicoeducação de trabalhar o sistema emocional, autocontrole, né, é muito importante para acompanhar e fechar o ciclo de tratamento de um paciente a qual está tendo queda de cabelo derivado dessa inflamação do glúten. Certo? Esclarecemos então a relação do glúten e da queda do cabelo. Se você hoje se encontra em uma situação que já buscou todo tipo de atendimento e não teve o resultado esperado, tem um olhar diferenciado sobre você, né? Tem um olhar sobre o seu organismo diferenciado. O que de fato você precisa prestar a atenção ou estar ao lado de um profissional que preste atenção junto com você em todos os sinais que o seu organismo está dando, para que você consiga de fato mudar aquilo que está visualmente diante do espelho. Certo? Me ajude a compartilhar essa live para que essa live faça sentido na vida de alguém que está precisando hoje conhecer essa relação do glúten e da queda de cabelo. Certo? Vou terminar o meu chá, que eu dei uma pausa para o chá aqui. Hoje o meu chá é de frutas vermelhas, muito gostoso, cheiroso, sem açúcar, refinado, só o chazinho, saboreando realmente todas as propriedades que esse chá traz para o meu organismo. Isso é importante. Consciência do que eu coloco para dentro de mim vai influenciar naquilo que eu vou assimilar e que eu vou excretar. Então hoje nós somos o que pensamos, o que nos alimentamos, o que assimilamos dentro da nossa função gastrointestinal e aquilo tudo que nós excretamos, que nós jogamos fora. Porque se esse ciclo não estiver bem equilibrado, nada vai estar equilibrado na sua vida. Algo vai ter sempre que ser recoordenado. E esse é o meu papel diante da sua felicidade, da sua redescoberta de vida. Fazer com que você compreenda o que de fato precisa ser feito pela sua vida. Tá bom? Um grande beijo e até uma próxima live.